Muito bem, vamos seguindo aqui com o programa da família. Agora nós vamos entrar no quadro Hora de Agir com meu amigo André Narciso. Hoje ele preparou uma pauta muito importante para as famílias e a gente vai conversar aqui junto com o André Braga também, nosso convidado. Gostaria que você participasse pelo nosso WhatsApp 21 990 774601. Mande a sua mensagem de áudio, mensagem de texto e interaja com esse momento. Hoje nós vamos falar, presta atenção aí, ó. Palavras lançadas na infância geram escassez familiar. Vamos então, roda a vinheta aí, vamos pro A Hora de Agir. A mudança é uma decisão. Então comece a mudar o destino da sua vida agora. É hora de agir. Legal, Luciano, legal. Vamos lá, meus caros ouvintes. A mudança é uma decisão. Então você tem, de fato, tem feito algo para mudar a sua vida? Então estamos entrando na hora do agir, que agir é o que? É atitude. Atitude para sair da zona de conforto, atitude para parar de procrastinar, atitude para você conquistar os seus sonhos. O G é gestão emocional. Se você não governa suas emoções, você não consegue governar mais nada. O I é inteligência financeira, como de fato fazer o dinheiro trabalhar para você. E o R são resultados. Então é a hora de agir. Mas para isso eu estou aqui com um convidado especial. Eu quero que antes que ele se apresente, você compartilhe para outras pessoas, que você que está aqui no Facebook possa de fato ter uma atitude. É hora de agir. André, fala um pouco quem é o André Braga, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Olá, bom dia para você que está nos ouvindo, né? A audiência de rádio rotativa. Pode ter gente que está começando a nos ouvir agora. Meu nome é André Braga, eu sou Master Coach e sou formado em planejamento estratégico. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Só tem gente boa aqui do meu lado, só fera. E o André nos fez o convite. E confesso que esse tema é um tema que dificilmente a gente ouve falar. Parece que é um assunto que não é tocado, né? Parece um tabu, mas é muito importante na formação do ser humano. É muito importante mesmo. Muito interessante. E vocês que estão nos ouvindo, palavras lançadas na infância gera escassez familiar. Me diga aí se você lembra de palavras que seu pai, sua mãe, seu tio falou quando você era pequeno. E quais foram as consequências? Luciano, palavras lançadas na infância gera escassez familiar. Você já teve alguma palavra que foi falada quando você, ainda quando criança, isso te deu muitas consequências? Olha, André, eu vou dizer que sim e já vou compartilhar aqui um breve testemunho bem rápido de algo muito sério que eu recebi de uma pessoa da minha família, um primo que infelizmente não está mais conosco. E eu lembro que ele falou para mim assim: eu era um jovem de 13 anos e numa conversa nossa, André, numa praça onde nós morávamos, ele falou para mim assim: você nunca vai ter uma família. Porque você, olha, 13 anos, eu não esqueço disso. Você não vai ter uma família, porque para ter uma família depende de muitas coisas, né? E você tem muitas limitações, né? A sua condição social, financeira, o seu estado, a sua condição nesse momento. Eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida, de transformação na minha família, e eu recebi essa palavra. Essa palavra me incomodou por muito tempo, e por muito tempo eu tive que ter muito jeito para poder lidar com o que eu recebi, e tive muitas dificuldades, André. Mas graças a Deus, através do apoio de pessoas que eu me aproximei, através da igreja, eu fui administrando melhor essa situação, o que eu recebi, né? Eu não deixei que aquilo me dominasse, e
graças a Deus, hoje o que eu posso dizer é que eu tenho uma família linda, uma esposa maravilhosa, e eu tenho rompido a cada dia graças às pessoas que andam comigo, aos conselhos que eu recebi e à igreja do Senhor, aos pastores também. Mas, com certeza, palavras negativas, palavras de maldição recebidas na infância podem desestruturar e comprometer a nossa vida, não só na parte financeira, mas na parte emocional, psicológica. Gera escassez sim, André. Perfeito, Luciano. Inclusive, ontem eu conversando com a minha filha, ela tem 9 anos de idade, e a gente já conversa de pai e filho, onde falei algo para ela. Aquilo que você não cuida, você perde. Então, algo que eu venho falar com ela é agradecer tudo aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente está vivenciando, o Brasil tem o maior índice de pessoas ansiosas. E a ansiedade é uma das razões que as pessoas querem algo que ainda não tem e não agradece o que tem. André, palavras lançadas na infância, já gerou alguma consequência na sua vida? Sim, claro. Acho que na vida de todo mundo, né? É interessante a gente notar que parece que isso lá atrás, há uns 20, 30 anos, isso era comum. Parecia ser da cultura, né? Da criação. E eu acho muito importante porque quando a gente se torna pai, quando você se torna mãe, quando você tem alguém, um filho, a gente se preocupa muito mais em educar essa criança, e a gente esquece que a gente precisa não só educar, como também a gente precisa formar essa criança. Porque o pai, ele pensa em educar, a primeira coisa que ele vai pensar, é lógico, a gente sabe que isso é da vida, não tem jeito, a gente vai pensar em prover alimentação, em prover vestimento, em prover educação. Só que na parte da educação, a gente acaba inconscientemente transferindo isso para a parte escolar. Quando se fala de educação de criança, você lembra logo de escola, colégio. Você está transferindo a responsabilidade, que também é sua, solidariamente, só para o colégio, como se a escola devesse educar os nossos filhos. Só que a gente não tem que pensar só em educar, mas a gente tem que pensar também em formar os nossos filhos, que a gente cria filho para o mundo, a gente não cria filho para a gente. E como que vai ser essa formação? Hoje, uma criança de até 5, 6 anos está sendo formada ali o caráter. Então tudo que ela ouve até essa idade, até os 6, 7 anos, vai contribuir para a formação do caráter dessa pessoa. E às vezes, nesse período, a gente fala muita coisa. Olha, o dinheiro é sujo, lava a mão. E aí isso vai gerar na formação do caráter inconsciente dessa criança, esse conceito. Vai trazer esse conceito. Nossa, André, você falou algo bem importante na questão inconsciente. E vocês que estão nos ouvindo, você sabia que 80% das consequências que há na sua vida são por causa da inconsciência? Porque é que nem um iceberg, você apenas só está vendo ali. Mas o inconsciente, ele é um fator bastante predominante. Mas estamos aqui no programa da família. Luciano, existe algum respaldo bíblico em relação a esse tema? Sim, André, existe alguns, né? Graças a Deus hoje nós somos cristãos, né? Aqui a bancada está formada por homens de Deus que caminham na direção do Senhor, com o Senhor, e a base da nossa vida é a palavra de Deus. Paulo falou em Efésios 4:29, olha que palavra do apóstolo Paulo: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que a ouvem, que a ouvem. Em outras versões diz assim o apóstolo Paulo: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra de maldição, né? A nossa boca, o que a gente fala, precisa gerar edificação e crescimento nas pessoas. Infelizmente, muitas famílias, muitos pais e mães não têm esse conhecimento, não têm essa consciência e diariamente lançam, André, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, palavras de maldição, palavras mais agudas do que
comumente a gente ouve por aí. A gente deu até alguns exemplos hoje falando sobre aquelas expressões, né? Você não vai dar em nada, né? Você não vale nada, você é um imprestável. Isso é muito ruim. Mas existem coisas muito mais pesadas, né? Eu dei o meu exemplo aqui, que as pessoas ouvem em casa, os filhos ouvem, a mulher ouve do marido, o marido ouve da mulher, que podem comprometer não só o futuro, mas já o presente, André. Então, o conselho do apóstolo Paulo é esse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser palavras que sirvam para edificar e gerar crescimento. Ok, Luciano, eu tenho aprendido que há 3 coisas que os pais, principalmente o pai, ele tem que dar para uma criança: a provisão, a proteção e o destino. Verdade. Provisão, proteção e o destino. Esse é um objetivo mais responsável pelo pai. Você concorda, André? Claro, com certeza. Você falou aí muito bem: provisão, proteção E destino. e destino. O último é onde a maioria erra. A proteção, a maioria das vezes é instinto, né? Por instinto você já dá. E a provisão também. Agora, muitos criam seus filhos sem dar um destino. E o bom pai é aquele que dá o destino, é aquele que mostra o caminho, é aquele que mostra por onde se deve ir. É claro que tem também a responsabilidade de cada filho, tem o livre-arbítrio de cada filho, mas é dever do pai mostrar o destino, indicar o destino, indicar o caminho. Boa. Então, eu tenho hoje, né? Não tive isso quando criança, tá? Mas eu lembro que a minha avó, hoje ela tem 105 anos, é uma pessoa abençoada, ela mora com o meu tio e ele é ateu, mas Deus tem conservado a vida da minha avó cada vez mais. E ali, quando eu era criança, sempre ia pra lá, que tinha aquelas músicas, aqueles corinhos, né? Sai, sai, sai. O André, ele pode cantar, e eu vivenciei isso muito. E eu não era crente, né? Não era do evangelho. Mas hoje eu procuro, junto com a minha filha, levar a questões bíblicas, a princípios bíblicos para a vida. Onde a Bíblia, ela é um manual onde há cerca de 2000 anos dá certo. Você concorda com isso, Luciano? Sim, a palavra de Deus, como nós falamos aqui, eu disse agora há pouco, é a nossa referência, né? De prática, de fé, e há mais de 2000 anos, né? Que ela é isso para todos nós cristãos, mas não só para os cristãos, para toda a humanidade, né? Eu costumo dizer, André Braga, que se alguém quer ser feliz, hoje eu consigo dizer isso claramente: se alguém quer ser feliz, siga a instrução bíblica, siga principalmente a instrução, o mandamento de Jesus Cristo. Tudo que Jesus ensinou não é religioso exatamente, mas Jesus deixou pra gente uma carta para saber, para viver bem. Para viver bem com os filhos, para viver bem em casa, para ser bem sucedido financeiramente, como empresário, como empreendedor, nos negócios, para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus tem direção, tem resposta, tem estratégia. Se você lê, né, um livro poético, que é o livro de Provérbios, o livro de Provérbios, eu acho que todo coach também, todo professor, todo mestre deveria observar, porque há ensinamentos incríveis para a vida, né, para o hoje, inclusive. Então, a Bíblia é, sim, a nossa base, a nossa referência. Se você perdeu aí na sua casa, né, o hábito, né, de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, resgate isso, porque isso vai melhorar a vida na sua casa, vai dar crescimento para você, para os seus filhos. Agora, rapidamente, André, só para concluir aí, que eu ia falar também, ainda no texto de Efésios 4, agora no versículo 31, a Bíblia diz assim: abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Tem pais e mães que estão dominados por esses sentimentos. Que essas palavras
Tem muito pai e mãe que lançam palavras ruins sobre os filhos, porque essas palavras e esses pensamentos dominam esses pais. Estão dentro do coração, estão dentro da mente desses pais, e é isso que eles acabam externando para os filhos. E a casa se transforma num lugar extremamente desagradável. Eu conheço muitas pessoas que já chegaram a dizer, André, que no final do dia não sentem vontade de voltar para casa. Filhos que no final do dia não querem ir para casa, quer ir para casa de um amigo, quer para uma rave, quer ir para uma resenha qualquer, mas não quer ir para casa porque na casa dele o ambiente não é bom e lá ele não ouve coisas que possam dar crescimento para ele. Então fica aqui uma observação e uma orientação baseada na palavra de Deus. Pai, mãe, tire do seu coração toda a amargura, toda palavra torpe, todo pensamento, todo comportamento, né? Anule isso da sua vida e passe a entregar na sua casa, passe a dar como exemplo para os seus filhos algo que flua, por exemplo, da palavra de Deus, né? Observe a palavra de Deus, ensinamento do Senhor, amor, carinho, informação de qualidade. Ofereça crescimento real para os seus filhos, para a sua casa. Dê esse exemplo. Isso vai ser melhor para você. Legal, Luciano, você falou algo bem legal, a questão de felicidade. E o que é felicidade para você? A felicidade tem a ver com as nossas decisões que tomamos, com as decisões que os outros tomam e que nos afetam positivamente ou negativamente. Então, decida de fato a você ser feliz. Então, André, como as pessoas podem adquirir, sair dessas crenças que a gente fala limitantes, essas palavras malditas, ou então alguns conceitos, para realmente viver uma vida feliz? Sim, eu vou aproveitar e até falando que o Luciano estava acabando de ministrar aqui, de acordo com a palavra de Deus, e tem um outro versículo que eu gosto muito que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É verdade. Então, às vezes essa amargura, essa tristeza, essa rigidez pode ser algo até que foi lançado. Ele lança porque foi lançado sobre ele em algum momento lá atrás. E acaba replicando, é um espelho, acaba espelhando aquilo que ele viveu. E isso pode sim trazer várias situações ruins, pode trazer um ciclo, prender a pessoa num ciclo ruim, vicioso. E quando você entende, André, que como o seu método diz, o agir, quando você entende que para ter resultados diferentes você precisa agir de maneira diferente, você precisa sair de dentro desse ciclo, você vai entender o seguinte, que as pessoas não têm o poder de te definir. A única pessoa que pode definir o que você é e o destino aonde você vai chegar já morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, porque você tem valor. É verdade. Se você não tivesse valor, esse sacrifício não seria feito. Então é importante você entender que aquilo que dizem sobre você é uma realidade que essas pessoas criaram na mente dela. É uma crença desta pessoa. Você é responsável por mostrar a essas pessoas que você pode mais, que você pode se enxergar, que você pode sim ter uma realidade diferente. E a partir daí começar a criar gatilhos que vão te aproximar do destino que você quer. Legal, André. A questão, né, que fala a necessidade de aceitação de determinado grupo, aceitação numa equipe. Eu acho que Deus, ele trouxe o seu filho, né, Jesus, para que nós possamos entender. O fabricante, ele já te entende. É como se você hoje, que tudo que tem acontecido, muitas pessoas elas buscam ser reconhecida ou ser aceita num determinado grupo. Quando isso não acontece, existe uma rejeição interna. Mas aqui você tem que entender, é o momento de você ter atitude, ter uma decisão de mudança. Você concorda, Luciano? Sim, concordo. E nós estávamos conversando hoje, né, sobre mudança. Aliás, a vinheta que a gente coloca aqui no quadro Agir diz que a mudança, né, ela tem que
esqueci como é que é a É uma expressão. decisão. É uma decisão. Obrigado, André. Que a mudança é uma decisão. Fatores externos cooperam para a gente mudar na vida, mas a sua decisão de querer mudar é que vai fazer toda a diferença. Hoje eu estou falando com dois Andrés aqui, então eu estou falando agora com o André Braga. Nós estávamos falando no carro, André Braga, sobre Cristo. Jesus falou assim: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Jesus está à porta, o Espírito Santo de Deus está à porta do nosso coração, amém, da nossa mente, do nosso ser, todos os dias querendo ser o Senhor do nosso coração e da nossa vida, para nos dar a proposta do Espírito Santo, que é a vida eterna, que é a vida cristã, é a vida plena com Deus, é a vida, né, do reino de Deus. Mas a gente precisa aceitar. Assim como em várias áreas da nossa vida, a gente precisa querer estudar, querer fazer uma faculdade, querer desenvolver e botar um projeto que está parado, está na gaveta, botar de vez para frente. Você tem que pegar e fazer, tem que ter atitude, tem que agir. Então você, papai, mamãe que está nos ouvindo aí, você que é um filho e está recebendo agora uma palavra que está comprometendo, está travando a sua vida. Esse é o nosso tema de hoje, palavras lançadas na infância. Podem provocar escassez, e quando a gente fala da palavra escassez, a gente lembra muito, né? Essa palavra aponta muito para a questão financeira, né? De ter ou não ter. Mas é claro que a gente pode ter falta em outras áreas da nossa vida, né? Falta de afeto, falta de amor, falta de atenção. Quantos filhos e até pais estão sofrendo hoje com falta de afeto, de carinho, de amor, de paz dentro de casa, André Braga? Só que nesse momento é como o André falou, André Narciso, né? Atitude. Tome uma atitude agora e mude a chave aí na sua mente. Comece a praticar e dar outros exemplos. Tenha uma atitude que realmente vai virar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, relacionamento que você tem com a sua filha, com seus filhos, com a sua esposa. De repente, André, a gente está falando para muitas famílias aqui, muda agora a atitude, a chavezinha na sua cabeça aí, para que você tenha um relacionamento melhor com a sua esposa. Olha aí como está a sua casa. Para que permanecer fazendo isso, se comportando dessa forma, acreditando, apostando no que está dando errado? É hora de mudar, né? A mudança é uma decisão. Legal. Luciano, quando se fala de escassez, muitos, assim como você falou, remete à questão financeira. Mas eu acho que vai muito mais além do que isso. A escassez é você pobre em relação de qual o tempo que você tem gastado com a sua família. Hoje eu tenho um costume, a minha filha até, eu já sei, pai, filha, eu te amo. Filha, eu gosto de você. A todo momento eu tô... Semente linda, né? Colocando e falando, isso é uma semente. E a semente é o quê? A semente você cuida, cultiva, tá? Então todo momento eu busco falar, filha, então ela tá nos ouvindo, Rosiane, te amo, tá? Gosto muito de você. E a todo momento eu vou falando isso para ela. Para que ela possa saber que o pai dela ama? Não. Para realmente lá no inconsciente dela, independente das circunstâncias, há algo. E aí, quando nós falamos que o pai é a provisão, a proteção e o destino, muitas vezes a gente vê, eu tô levando alimento para casa, eu tô pagando colégio para o meu filho, mas eu não tô tendo uma intimidade com meu filho. E muitas vezes isso, não só palavras lançadas, mas a intimidade, o relacionamento com meus pais foram um pouco prejudicado devido à necessidade de trazer o sustento para casa. Com você aconteceu algo semelhante, André? Sim. Eu até falei no início do programa, eu acho que isso daí é o primordial, né? Você se preocupar com coisas que o dinheiro pode pagar é muito prejudicial para a saúde da família. Porque, na realidade, depois quando você seu filho chegar lá aos 50, 60 anos, ele vai ter a plena noção de que o que foi mais importante não foi a roupa, não foi o alimento,
o que foi mais importante é o legado, é aquilo que você deixou, foi aquilo que você ensinou. Eu lembro, André, que assim, eu não sou rico, mas graças a Deus, Deus tem me prosperado, me considero uma pessoa próspera, graças ao meu bom Deus, e tive uma infância muito, não vou dizer pobre, mas uma infância bem razoável mesmo. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam bastante para poder sustentar a mim e meu irmão. Lá em casa éramos 2 filhos, né? Mas eu lembro das maiorias das coisas que eu guardo no meu coração de momento com meu pai e com a minha mãe, não envolve valor monetário. É verdade, é. Eu lembro também muita coisa do meu avô, embora eu tenha perdido meu avô muito cedo, devia ter uns 6 para 7 anos, mas lembro do meu avô me ensinando a tacar pedrinha no rio. Lembro do meu pai, que a gente sempre, toda vez ia para a família do meu pai daqui de Piabetá, a gente ia para cachoeira. Então, assim, são coisas que ou não envolvem valor monetário ou envolvem um valor muito irrisório. Uhum. É muito mais a atitude em querer criar relacionamento do que simplesmente hoje em dia a gente vê muito pai dando um celular caro, dando um computador caro, levando às vezes para um parque muito caro, mas não tem relacionamento ali. Tá só ali, às vezes até para mostrar para outras pessoas que tá levando, mas não tem o relacionamento. Então é importante, a palavra do Senhor vai dizer, eu não me lembro aqui qual é o versículo, mas que os nossos filhos têm que ser criados como flechas para ser lançadas. É verdade. Amém. Então, pessoal, a gente está no término do nosso bate-papo maravilhoso, onde palavras lançadas na infância gera escassez familiar. Eu quero também, vocês que estão aqui, estamos preparando a nossa imersão 3.0. E com isso a gente vai fazer um sorteio de um brinco da Monte Santo, dos nossos parceiros. Você que quer estar na nossa imersão, você vai adquirir o ingresso da imersão e vai ganhar um brinco. A imersão, ela tá um valor de R$70, e se for 3 pessoas, R$150. Quanto? E aí, R$150 se for Aí 3 eu vou, hein? pessoas. Eu vou de novo, então. Então, dá por R$50 cada um e ainda vai ganhar um brinco, Luciano. Benção. Tá, então estamos aí. Você cresceu muito com essas informações que foi mencionada aqui. Luciano, o que você possa dizer para o nosso público em relação a isso? Bem, eu quero resumir, né? Glorificando a Deus por esse dia, por esse sábado maravilhoso, de estar aqui na rádio, podendo compartilhar com você aí na sua casa, no carro, onde você estiver, aconselhamento, informação boa, a palavra de Deus. E eu quero te dizer isso, olha, a palavra de Deus não é um conteúdo religioso, não. A palavra de Deus muda a vida de qualquer ser humano, seja qual área for. Dê crédito à palavra de Deus. Falei aqui do livro de Provérbios, é um livro de instrução, não é um livro religioso, não, tá? Então, se você é católico, espírita, não importa, você precisa crer na palavra de Deus, porque ela vai te dar direção, ela vai te dar estratégia, ela vai libertar, né, a sua alma, o seu coração de coisas terríveis que você está vivendo. Repito, a gente pode estar falando aqui agora, André, para um jovem que está travado na vida porque recebeu uma palavra do seu próprio pai ou da sua mãe, ou de um amigo, de alguém da família, recebeu uma palavra que travou, que gerou escassez. Esse jovem, essa pessoa não consegue se desenvolver na vida tecnicamente, né? Não consegue se desenvolver, não consegue crescer. Então, que esse programa, que toda essa informação que está saindo hoje aqui, né, pela Rádio RVI, alcance o seu coração. Nós falamos aqui sobre ter atitude. Nada vai sair do lugar se você não tiver uma atitude hoje. Se você não acreditar e tomar uma decisão. Eu vou mudar. Se você receber uma palavra que hoje te trava, que gera escassez na sua vida, você não cresce, sua família não cresce, sua namorada, seu relacionamento não vai para frente, você não consegue formar uma família, não consegue estabelecer uma empresa, estruturar um projeto, nada do que você faz vai para frente. Olha,
Esse é o tempo de mudar. Cristo, o poder de Deus, através da palavra de Deus, pode mudar tudo isso. Então creia e tenha uma atitude, né? Siga aqui a orientação, método agir, tenha atitude para mudar. Deus vai mudar a sua história a partir de hoje, se você crer. Fale conosco no WhatsApp da família, André. 21 990 774601. Se você está passando por essas coisas, né? Eu penso, André, aí eu queria que você concluísse essa parte. É impressionante como algumas palavras realmente geram um efeito de paralisação na vida das pessoas, e tem gente que fica nessa situação por muito tempo, André, às vezes anos, e não consegue prosperar. Até homens e mulheres que passaram a vida inteira paralisados, que viveram escassez total, miséria total, insucesso, porque não conseguiram se libertar do domínio de uma palavra negativa recebida na infância. Legal, Luciano. E lá na palavra de Deus diz que Jesus veio para que a gente possa ter vida em abundância. Primeiramente, você confessa o Senhor como o seu único suficiente Salvador. É uma vida eterna. E depois você tem que a vida em abundância. A gente merece desfrutar tudo de melhor aqui na Terra. Viver com qualidade, né? Exatamente, Luciano. Onde que essa semana aconteceu um fato bastante desagradável, onde um jovem, ele acabou com a sua vida e deu um tiro também na sua esposa. E eles tinham uma filha ainda criança, não sei quantos anos. Eu conhecia os pais desse jovem. Eu não quero aqui falar o que gerou, mas o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar seus sonhos, roubar sua esperança, matar seus desejos, matar suas vontades, destruir a sua intimidade com Deus. É verdade. E isso daí tá mexendo muito comigo, porque como será essa criança? Ela ainda, eu acho que tem 3 anos, como vai ser a vida dela na fase jovem, na fase adulta? Mas que o Senhor possa, de fato, trazer uma ressignificação e ela ser um canal de bênção para outras pessoas, tá? Porque a palavra diz que Deus ele guarda os órfãos e as viúvas. Graças a Deus, meu amigo Rubinho, troca o BG aí, pô, troca o BG, aumenta o som. Eita glória! Muito legal, sábado nós estamos aqui na Rádio RVI, programa da família. Logo depois vem aí um programa que eu gosto muito, o pessoal tá ali, eu vou fazer uma média com eles. A galera do Você Tem Direito, programa muito bom, quero indicar. Muita informação, eu amo informação, então daqui a pouco vem a galera aí do programa Você Tem Direito, você não pode perder. E agora nós vamos fazer a oração da família. Então você que ouviu tudo que nós falamos nesse momento, ore conosco, vamos para a oração da família.